Eu vi um vídeo do Rasta hoje criticando isso aí que você tá falando, ó, velho. Por quê? Nessa parada de adoração de santa aí, que você tem Não, que... nem falei de santo, eu falei de Você tem que imagem, fazer né? uma catequese, cara. Os caras tá falando aí que você tem que fazer uma catequese pra você estudar isso direitinho aí e entender da intercessão dos santos, cara. Rodrigão, tá escrito na Bíblia que se qualquer pessoa, qualquer um dos apóstolos, se os anjos do céu descerem e disser qualquer coisa diferente desse evangelho, é maldito, é apóstata. Não é isso que tá escrito no livro? Qualquer coisa diferente do evangelho é Se satânico. anjo do céu descer, tem escrito na Bíblia, se qualquer um dos apóstolos, se os discípulos diretos de Deus, se anjo do céu descer do céu e disser qualquer coisa, qualquer evangelho que não seja esse, ele é maldito, é apóstata. Está escrito isso na Bíblia. E o mais interessante disso é que o Alcorão foi entregue por um anjo, não é isso? Ah, Não foi Deus que deu o Alcorão, foi um anjo. Ou seja, já estava sendo avisado há 700 anos antes que viria um novo e é maldito, não é isso? tá, você acha que o Alcorão é maldito? Claro que é. É Satanás dizendo aí. Inclusive, a história inteira começa com a mentira de que o filho verdadeiro é o Ismael e não o Israel. Começa com mentira, afirmando que o primeiro livro da Bíblia é mentiroso. Caralho, velho. Quem é o príncipe da mentira? O demônio, pô. Pois é. Quem veio dizer que o patriarca não é o patriarca, que a história está toda realmente mudada, que o Israel não é o filho primogênito e sim o Ismael? Quem disse isso? É o primeiro início da história do Corão, não é isso? Então os muçulmanos estão seguindo o demônio sem saber. Rapaz, se o cara estudar a Bíblia, ele vai ver que é, viu? Caralho, velho. Eu nunca prestei atenção nisso. Você prefere seguir a palavra de um anjo ou de Deus? A de Deus. Eu acho Satanás que é um anjo ou não é? Sim. ele era um anjo. Ele deixou de ser. Pois Ele é, mas ele deixou não de é uma ser, pessoa não é como nós, mais. ele não morre. Ele não Não é é isso? mais. Ele é um anjo caído, ainda continua sendo um anjo, não é isso? Caído agora. Mas ainda é anjo, não é isso? Anjo caído é um anjo. Ele é um ser, ele não é um ser material como nós. Um anjo, está escrito na Bíblia textualmente. Eu vou repetir o que eu falei. Se qualquer um, mesmo um dos apóstolos, mesmo um anjo do céu, trouxer um evangelho diverso desse, é maldito, é apóstolo. Tem escrito na Bíblia, bicho. É isso. Eu reconheço a primazia da Igreja Católica. A Igreja Católica preservou a Bíblia. Preservou a Bíblia. A igreja é um milagre. A Igreja Católica é um milagre. O que ela fez no mundo de caridade, de universidades, de hospitais, de dispensários, de tudo. A Igreja Católica é um milagre. E A falando Igreja isso, Católica performa milagres e ela é um milagre. Agora, isso, você descarta até a Igreja Católica, cara. Falando Como? isso que você tá falando, você descarta até a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica, ela não se baseia somente na Bíblia. Ela se baseia na tradição também. Ela se baseia nos... Tá arriscando a salvação. Quem apostar a vida nisso vai arriscar a salvação. Foi o que eu falei, arrasta. Eu não sei, isso pode ser verdadeiro, eu não sei. Como a história de Jó deixa clara, não é meu papel compreender isso. Eu não afirmei que Maria não transou. Eu disse que não me interessa. Eu não quero saber da vida sexual de minha mãe, porra. Eu vou querer saber da vida sexual da mãe de Jesus há 2000 anos atrás. Eu não sei se Maria morreu ou ascendeu. Eu não vou afirmar nada, eu não quero nem pensar sobre isso. Qualquer coisa que eu afirme seja mentira, eu posso estar arriscando minha salvação. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus que ele diz. Ele diz, adore minha mãe. Não. Ele diz, não acredite. Não. O que está escrito na Bíblia é que qualquer coisa que contradiga o evangelho é de Satanás. Não é isso que está escrito lá ou não? Se descer um anjo do céu e disser qualquer coisa que não é isso aqui, é mentira. Não é isso que está escrito lá ou não? É, meu irmão. Eu acho foda demais discutir com o 38, sabe por quê? Você perde o raciocínio. Não, ele vai rápido, eu não perco o raciocínio. Mas ele me mostra de uma percepção, a visão dele é sempre muito concreta. É como se ele trabalhasse com os fatos que ele tem e não com a imaginação. Que a galera, quando vai falar 38, o 38 falou isso, mas não é o correto. Não é uma interpretação dele. É um fato que ele acredita que ele segue, entendeu? Não é? Você não tá falando, né, o que você acha. É um fato isso aí. É o que tá escrito. Não é? E aí eu falo, é difícil eu discutir com você, porque você me traz um fato que tá escrito. É uma doutrina realmente que já foi validada, né? De 2.000 anos aí. Aí eu vou discutir com o Renato 38 de... É isso. Se eu buscasse agradar a homens, se eu buscasse a mais seguidores, se eu buscasse a ter mais admiração,
Eu nem entraria em nenhum desses tópicos. A questão é que meu objetivo não é agradar homens, meu objetivo é agradar a Deus, porra. Deus ordenou dizer a verdade. O pai da mentira é o diabo, porra. Nosso dever é pregar a criatura, não só o evangelho, mas a verdade das coisas. Você consegue ter contato com Deus apenas pela criação deles, que é a realidade, que é o mundo que a gente tá... É a realidade das coisas, não é isso? Você sempre acreditou em Deus, ô Renatão? Como? Você sempre acreditou em Deus? Rapaz, tem fases que você tem menos e mais fé. Você já Você vai questionou, tentando já santificar questionou cada Deus? dia, não é isso? Você já Você não questionou? tenta santificar cada dia? Sim. Quando você pegou seus filhos pela primeira vez, quando você pega o guri pela primeira vez, você não sente que aquilo é um milagre, não, velho? Não tem experiências que você passa a ter mais contato com o transcendental e menos com o imanente. Você consegue compreender que tem momentos da vida, bicho, quando você enterra seus pais, quando você vê seu filho na sua mão, você não sente que o mundo não é só o físico, que tem coisas que são físicas, mas que tem um significado em uma dimensão espiritual, não? Hein? Um casamento. Quando você tá numa cerimônia de casamento de verdade, você não sente que aquilo ali não é só um cara falando, não é um papel, aquilo é um pacto com Deus, porra? Hein? Eu já senti várias vezes milagres, assim, observando tipo as assim, coisas. É complicado, velho. É muito difícil. O cara. Foi o que eu falei. Eu gravei um podcast com um brother que é. Como é o nome que o cara acredita que Deus criou o mundo e deixou rolar, nunca existiu nenhum milagre? Como é o nome do brother? Como eu até tava com o caneco do brother aqui. Diga aí, podcast. Então eu falei pra ele, eu nunca acreditei. Aí depois eu conversei com ele. Aí ele disse que as 2 vezes que ele teve paralisia e ele chegou e orou pra Deus e rezou o Pai Nosso e os espíritos maus se saíram. Rapaz, você só vai receber o que você tá aberto a receber. Você não pode dar nada a quem não quer receber. Se você entrar na água para salvar a pessoa que quer se afogar, você vai se afogar junto, não é isso? Sim. Nós não estamos pregando a maioria. A maioria vai para o inferno, está claro na Bíblia. A maioria é escrava pela própria natureza. Está definido, escrito lá, formalmente demonstrado por Aristóteles e Platão. A maioria é escrava pela própria natureza. A maioria vê o Estado como provedor e protetor. A democracia elegeu Jesus ou Barrabás. Barrabás. Mas deixa eu te Está falar. escrito lá, demonstrado formalmente em Hayek, porque os piores ganham as eleições. Pode procurar lá, o caminho da servidão. Mas isso aí não é Nós não pregamos para a maioria. Nós não precisamos da maioria. Nós só precisamos da maioria dos produtores, que são 2-3% das pessoas. O meu Deus, o Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento, espera de mim obediência e entrega. É isso que ele espera de mim. Na história de Jó, ele chega para Jó e diz assim, Jó, você compreende porque eu criei as estrelas? Pois é. Então, negão, rapaz, eu confio no Pai, não é isso ou não? Seu papel aqui é obedecer, não é isso? É porque você só... compreende porque Deus criou as estrelas? Você só obedecer, você ia Eu ser quero- uma merda de ser humano, entendeu? Como? Só obedeça. Você ia ser uma merda de ser humano, sabe? Você tem que fazer algo mais. Se você obedecer aos mandamentos e a Deus, você é uma merda de humano? Não roubar, não matar. Você tem que Isso você vai obedecer. fazer Você tem que você obedecer uma isso merda aí. de humano, é Mas isso é o mínimo. Sim. É o mínimo, né? Não teve isso aí? Acho que Moisés subiu lá e voltou e falou, ó, era pra ser 20 mandamentos, mas eu negociei e veio 10. Veio 10, era pra ser muito mais. Era pra ser muito mais. Ou seja, os mandamentos é o mínimo que você tem que fazer. Você tem que fazer muito mais. E você tem que fazer muito mais pela terra, velho. O judaísmo tradicional são mais de 600. E o noelismo, que é o pessoal, como esse cara que casou com o genro de Trump, acredita que pra gente são só 7. Agora, mesmo os 10, quantas pessoas você conhece que conseguem obedecer os 10? E não é só obedecer de não fazer, é de não pensar. Não é isso? Jesus fala que pensar, que querer já é pecado, não é isso? Quantas pessoas... Isso é o mínimo. É o mínimo não querer matar o inimigo, não querer roubar, não querer a mulher do próximo, é o mínimo. É muito difícil, bicho. É quase impossível. Tanto é que a aliança de Deus com os judeus, a antiga aliança, houveram vários ciclos dos judeus desobedecendo, sendo amaldiçoados, sendo dominados, sofrendo pra caralho, tendo que vir mais profetas pra corrigir eles voltando. Eles iam e voltavam, e desobedeciam e voltavam. Não é isso que acontecia direto? Sim. Tanto as leis do Antigo Testamento difícil, não era o mínimo, que tanto é que o povo inteiro se afastou dela diversas vezes e tinha que ter um desastre, uma catástrofe, novos profetas para eles voltarem a obedecer aquilo, não é isso? Uhum. É o mínimo, os 10 mandamentos. Você não querer matar ninguém, você não querer roubar ninguém, você não querer a mulher do próximo é fácil, é o mínimo? Eu acho isso muito difícil, velho. Você deve ser um santo, viu? Hein? Não tô falando que eu consigo fazer isso, não. Eu não tô falando que eu consigo fazer isso. Qualquer um faz Mas eu tô isso, falando é que o tem mínimo. que ter mais.
Tem que ter mais. É muito difícil passar um dia que eu não quero matar Tem alguém. que ter mais, entendeu? Tem que ter mais. Você tem que também ajudar o próximo, você tem que fazer várias outras coisas. Rodrigão, você frequenta academia, velho? Então, eu tinha parado, mas agora por conta de você eu voltei. Inclusive... E você não consegue, você passa ali sem desejar nada, né? Você nem tem um pensamento pecaminoso, né? Na academia? Sim. Você fez a pergunta que eu ia te fazer, velho. Cabeleira. Nada, você não Cabeleira. tem desejo nenhum. Por nada que você tá vendo, você tá Esquece sentindo o tudo, cheiro ali. responde não. Hein? Nada. Responde não. Hein? Não. Aí o cara me não, rouba, não. você não quer matar o vagabundo. Hein? Você aparece o cara na televisão dizendo tá com fome, se foda. Tá com fome, não compre, né? Está caro, não compre. Você não tem vontade de matar. Não. Pelo amor de Deus, né, velho? O cara, porra, quem é que não tem vontade de matar numa porra dessa, velho? Eu tenho, mas não faço. Eu não tenho, porque o cara que fala isso O cara aí... disse lá ou não? Hein? O cara que fala isso aí numa rede pública, se for um cara gigantesco, eu não tenho vontade de matar, porque esse cara nem morre, porque ele é o rei da mentira, o cara que fala isso. E o rei da mentira é o diabo aí. É revoltante, velho. É revoltante. A autoridade máxima do país, bicho, até pra Lula, foi muito escroto, velho. Foi muito baixo, velho. Mas o cara tá dizendo que as pessoas se fodam. Ele tem o poder de reduzir a porra do custo do alimento a menos da metade. O cara diz uma desgraça dessa. Tá com fome, se foda. Vai dormir com fome. Não tá caro, não compre. Que porra é essa, velho? Hein? Então, ele pode fazer de várias formas. Ele pode diminuir o gasto dele. Ele pode, né, ó, isentar imposto, porra. Isentar imposto. Ele pode. E é numa caneta. Ele pode fazer liberar de o várias armamento formas. no interior, reduzir a insegurança jurídica, vender terras públicas para aumentar a produção. Tem dezenas de coisas que ele pode fazer para reduzir brutalmente o custo do alimento. O cara vai dizer, tá caro ou não compre, que era propaganda da ditadura, bicho. Não é isso que ele fez? Igualzinho ao regime ditatorial, que também era esquerdista, né? É incompetente demais, hein? E agora falou que vai parcelar os alimentos, você viu? Não, mas ele é competente. Vai liberar crédito. Vai liberar crédito pro povo comprar picanha. O objetivo do esquerdista não é gerar riqueza. A mentalidade desses caras é que a riqueza é limitada e se alguém for rico, ele vai se fuder. O que esses caras querem, o que os psicopatas ponerológicos querem é poder. Eles querem ser mais poderosos, mesmo que eles sejam mais pobres. O que o governo vai querer é controle de mídia, controle de discurso, controle de capitais, que o Ciro Gomes já meteu, inclusive, vídeo com milhões de curtidas, dizendo que tem que acabar com o negócio de câmbio flutuante, sempre cambial. Curralito igual na Argentina, é isso que eles querem, né? É assim que os bolichitos ficaram ricos na Bolívia, na Argentina, na Venezuela, em Cuba, né? Proibir gente de tirar dinheiro desse país. Porque esse cara é isso, é controle de discurso, controle de capitais, meu irmão, e cacete, e expurgo. É eliminação de opositor real, né? Agora vamos ver, né? A tendência na próxima eleição aí, a aliança de Kassab com Bolsonaro, a Michele, né? Entrar aí, o Bolsonaro tá ocupando o lugar do PSDB agora no Teatro das Tesouras, né? Deve botar Bolsonaro, a mulher de Bolsonaro aí, junto com o Ratinho, algum caçabista aí. E o Gustavo Lima. Todo mundo, né? E voltar o ciclo, né? Você não acha, não? E o Gustavo Lima. Vai fechar com o Bolsonaro ou com o Michele aí, vai botar o filho ou a mulher de Bolsonaro aí na chapa. Já teve um acordo agora, né, pro presidente como aí já teve um acordo para presidente do Senado, para tudo mais, já teve um acordo ali. Mas quem diria, Bolsonaro defendendo o fim da ficha limpa, meu irmão. Bolsonaro defensor dos bandidos condenados, quem diria, hein? Já tá pronto o acordo. Você já trabalhou com o Enéas, ou Renato? Parece que eu vi isso em algum lugar. Trabalhei na campanha de Enéas, mas não tive contato direto com ele, eu não conheci pessoalmente. Quem chefiava a campanha de Enéas aqui na Bahia na época, eu tirei título com 17 anos pra votar em Enéas e trabalhei, ajudei na campanha de Enéas. Mas quem tomava conta aqui era uma perita criminal, chamava Delma Gama, nem sei se é viva ainda. Então você já gostava das ideias do Enéas ali, quando ninguém, Rapaz, ninguém escutava ele. ele. Fora da caixa, e a mensagem principal de Enéas é que o PSDB não é oposição, eles são todos amigos, não existe oposição real, né? Ele dava ele tinha mentalidade socialista, que a maioria de nós tinha, a informação não era tão fácil quanto hoje. O Enéas era socialista? Ele falava várias verdades ali, meu irmão, que rapaz... Mas você acha que o Enéas... Enéas e Olavo mudaram a história do Brasil, velho. Mas você acha que o Enéas era mais socialista ou mais nacionalista? O nacionalismo é uma espécie de socialismo, né? Se você realmente segue a Jesus, se você renunciar à violência, a sua única opção é reconhecer que a salvação é individual. A menor minoria que existe é o indivíduo, velho. Sim. A diferença de mim para um comunista é só o método. A meta do comunismo é o anarquismo, não é isso?
É não existir mais Não Estado. existe mais, É as pessoas mais serem governo. todas livres e não serem governadas por ninguém. A questão é que o comunista acha que o caminho correto para isso é dar poder total e violento para um grupo de pessoas durante um período, não é isso? Isso. O que chama comunismo é o final, que não tem mais governo, mas que nunca chega, não é isso? Só Então, vai até o socialismo, né? Depois Só vai até eles a não porra, só vai conseguem até a porra que ele implementar. chega no poder lá e Mas mata todo mundo, engraçado, né? a gente falou com um cara que mora na China essa semana, o Felipe Durante, e ele falou que a China tá com um projeto para 2049 eles acabar lá com o governo lá e colocar o comunismo lá. Você acha que eles vão renunciar ao poder? Não, Uai, eu acho que não, mas ele tem o projeto, né? Ele, inclusive, Tem um projeto. renovou, mudou uma lei para era ficar 2 anos. Pra ele aumentar o mandato, né? Ainda aumentou Não sei se o ele vai mandato largar. ali. Ele, por enquanto, ele tá aumentando, né? Ele quer ficar mais um tempinho. É antes difícil o cara que tá no poder querer largar o osso, né, Mano, velho? se for um ser humano, ele nunca vai O fazer. poder corrompe demais, né, velho? O poder corrompe demais. Não, e é porque o cara fica com medo de largar e o outro que entrar, você por ele. Não, eu tô aqui porque eu sou melhor do que quem vai entrar. Não vai largar, mano. Você se sente Vai. poderoso, Renatão? Não. Você se sente poderoso? Eu não, Eu não sou um tenho saco tanto de de bosta, Bitcoin velho. que você tem. Você tem Chega um Bitcoin. vagabundo qualquer Ou você na rua, tem ele Bitcoin põe pra a mão. caralho, ou você é polícia 17 anos, você tem arma, você tem uma galera que curte você, que daria a vida por você. Você tem tudo pra se sentir poderoso. Rapaz, se eu meter a plataforma aí, fizer o crowdfunding e der certo, aí você vai ver o que é ter 100, 200 mil pessoas matando por mim, meu velho. Se esse negócio der certo, aí você vai ver o que a galera... Você vai ver como o CZ aí fez quantas pessoas virarem milionárias e bilionárias. Rapaz, se eu virar anjo de startup e der certo, aí que você vai ver o que é ter gente matando por mim. Ainda tá devagar a galera matando por mim. A galera tá dando risada, paga refeição, aperta a mão e tal, abre porta, tira foto. Agora, inclusive, nos últimos 2 anos, o meu número de seguidores, tanto no Insta quanto no X, eles são quase iguais ao preço do Bitcoin. Só que em dólar e em real. Você já viu isso? Aham. Pode acompanhar. Você pegar o gráfico de quanto era o meu perfil, quantos eram seguidores no Instagram e no X, é a cotação do Bitcoin real em dólar. Aham. Eu às vezes sinto que se eu não postar mais porra nenhuma, só o Bitcoin subir, a porra já vai embora, não é isso ou não? Hein?